Então, vamos lá. Observe os 4 polígonos convexos nas figuras a seguir, que é um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Eles não são regulares, né? Porque os lados aí não são diferentes. E ele fala, o triângulo não tem diagonal. O quadrado, o pentágono e o hexágono têm, respectivamente, 2, 5 e 9. Então, tem um triângulo aqui, mais ou menos assim. Tem um quadrilátero, mais ou menos assim. Depois tem um pentágono, mais ou menos isso aqui, o pentágono. E o hexágono, é mais ou menos isso. O que são diagonais? São as linhas que atravessam a tua figura e vão de um vértice ao outro. Então, o quadrado tem 2 diagonais. O pentágono, eu formo uma diagonal aqui, eu formo uma diagonal aqui, eu formo outra aqui e outra aqui. Acho que só isso, né? Tem mais, tem mais uma aqui, ó. 5 diagonais. Então, aqui tem 2 diagonais, aqui tem 5 diagonais. E aqui, partindo desse vértice, 1, 2, 3. Agora eu vou partir desse. 4, 5, 6. Agora eu vou partir desse. 7. Agora ficou confuso, hein? Ficou confuso porque tá pontilhado. Eu vou fazer sem pontilhar aqui, né? Porque ficou confuso. Até eu me perdi aqui. A ponta do pincel tá grossa. Então, eu vou fazer sem pontilhar. Vamos lá de novo. 1, 2, 3 diagonais. 4, 5, 6 diagonais. 7, 8, aqui já foi traçado, né? 9, e aqui já foi traçado, ó. Então, 9 diagonais, porque quando já foi traçada daqui para lá, eu não preciso pegar de lá para cá de novo. É a mesma diagonal, né? Então, ele fala que o quadrado tem 2, o pentágono 5 e o hexágono 9 diagonais. Entendido direitinho o que é diagonal? Por que o triângulo não tem? Se eu partir desse vértice, eu só posso vir para cá ou para cá. E aí, isso aqui não é diagonal, isso aqui é o lado do triângulo. Aqui também não é diagonal, é o lado. Tá vendo que a diagonal ela corta no meio? Para cá não é diagonal. Tá vendo? Então, não é qualquer 2 pontos que eu posso unir para formar diagonal, né? Vértices que estão aqui, ó, por exemplo, esse vértice com esse vértice não forma diagonal. Esse com esse forma, né? Então, quando os vértices são consecutivos, eu não formo diagonal. Vamos lá na letra A. Um polígono com n lados tem n vértices. Sim, 3 lados, 3 vértices. 4 lados, 1, 2, 3, 4 vértices. 5 lados, 5 vértices. 6 lados, 6 vértices. Então, o número de lados é igual ao número de vértices, sempre, tá? Por isso que ele fala, se tem n lados, tem n vértices. Observe que cada vértice do polígono não partem diagonais para os 2 vértices vizinhos. É o que eu comentei, né? Aqui, esse vértice vizinho não tem diagonal, e esse vértice vizinho não tem diagonal. Então, não partem diagonais para vértices vizinhos, pois são lados do polígono, nem para o próprio vértice. Assim, de cada vértice partem n-3 diagonais. Escreva uma fórmula que permita obter o número de diagonais de um polígono convexo em função do número n de lados. É uma fórmula que vocês já conhecem, né? Viu lá no ensino fundamental. Deve ter trabalhado um pouquinho com ela, mas eu não sei se vocês vão lembrar.
Então, eu tenho aqui D, número de diagonais, a quantidade, né? Então, quantas diagonais eu tenho? N. Tanto faz, pode ser número de lados ou número de vértices, porque é igual, tá? Então, essa fórmula me permite calcular o número de diagonais. Basta saber o N, que é o número de lados ou de vértices. Tudo bem? Letra B. Qual é o número de diagonais de um dodecágono convexo? O que é um dodecágono? Decágono é 10. Dodecágono é 12. Então, dodecágono é um polígono com 12 lados. Muito difícil de desenhar. Aqui ele não faz esse redondinho, né? É muito difícil de desenhar um polígono com 12 lados. Com 6 já fica confuso. Com 12 é difícil de desenhar. Ele chama dodecágono, polígono com 12 lados. Não, eu pulei a letra. Eu pulei. Desculpa, gente. Essa não é a letra C. Volta aqui. Letra B. Para quais valores de n tem sentido utilizar a fórmula que você escreveu? Para quais valores de n essa fórmula aqui tem sentido? N pode ser qualquer número? Olha aqui para você ver. N pode ser zero? Zero menos 3 vai dar menos 3? Ou seja, eu vou ter diagonal num polígono que tem 0 lados? Se tem 0 lados, nem polígono ele tem, né? E se eu tiver um lado, se n vale 1, existe um polígono de um lado? Não. Aí ele é só uma reta. Existe polígono de 2 lados? Não. Não chega a ser polígono, porque para ser polígono tem que fechar. Existe polígono de 3 lados? Ah, este sim. Existe um polígono. Aí sim. Então, 0, 1 e 2 não podem ser valor de n, porque n representa o número de lados. Então, eu não tenho polígono de 0 lados, nem de 1, nem de 2. Eu só tenho polígono a partir de 3 lados, porque polígono é uma figura formada por linhas retas, mas essa figura tem que fechar. Ela não pode ficar aberta igual estava aqui. Então, n pode ser qualquer número natural a partir do 3. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, né? Qualquer número natural a partir do 3. Tudo certo, gente? Nenhuma pergunta? Então, tá aí, n é igual 3,4,5,6. N pode ser qualquer valor acima e a partir do 3. Agora sim, nós vamos na letra C. Qual é o número de diagonais? Aqui é uma pergunta. De um dodecágono. Então, dodecágono é um polígono que tem 12 lados. Então, eu só vou substituir os dados na fórmula. D igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Então, o número de diagonais que ele quer saber é igual ao número de lados, que é 12. Vou substituir 12 aqui de novo, dividido por 2. 12. 12 menos 3, 9, dividido por 2. Eu vou dividir o 12 por 2.
vai dar 6. Aí eu vou multiplicar 6 com 9, eu acho mais fácil. 54. Então, num polígono de 12 lados, a gente tem 54 diagonais. Ok? Agora a letra D, a pergunta é um pouquinho diferente. Ele pergunta qual é o polígono que tem um total de 90 diagonais. Então, ele deu a quantidade de diagonais e ele quer saber qual é o polígono. Ou seja, qual é o nome da figura? Para saber o nome da figura, o que eu tenho que saber? O número de lados que ela tem, né? Faltou o polígono aqui, gente, escrevi errado. Qual é o polígono? Para eu responder, eu tenho que responder qual é o número de lados que ele tem. Então, eu vou usar a mesma fórmula, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vou usar a mesma fórmula, só que agora o 90 vai entrar no lugar do D. Vou dar um tempinho. E aí, deu certo? D igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. O número de diagonais, então, foi dado. É 90, tá vendo? Vai entrar aqui. E o N eu não sei. Não sei o N. Então, eu tenho essa situação aí. O que eu posso fazer agora? Duas coisas. Eu posso multiplicar aqui termo a termo e posso multiplicar aqui em x. Então, eu vou fazer as duas coisas. Olha, multiplicando em x, vai ficar 2 vezes 90 igual a 1 vez n, que multiplica n menos 3. 90 vezes 2, 180. Multipliquei em x. Agora, termo a termo. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3n. Volto 180 para o lado de cá. O que eu tenho aqui? Uma equação de segundo grau. Pode fazer por delta, pode fazer por soma e produto. Eu vou aproveitar esse espacinho aqui. Soma, menos b sobre a, produto, c sobre a. Soma, menos o valor de b, que é menos 3. A é 1. Então, sinais iguais aqui, mais. Produto, o c é menos 180, sobre o a, que é 1. Então, menos 180. Lembra que eu expliquei? Nós vamos olhar aqui primeiro. Quais os números que multiplicados vão dar 180? Mas que somados tem que dar 3. Então, a gente já vai pensar em números maiores. Vamos pensar aqui, ó, em várias possibilidades. 10 vezes 18, eu sei que dá 180. Um deles é negativo. Então, agora, se eu somar isso aqui, ó, dá quanto? 8, né? 18 tira 10, dá 8. Mas ele quer que a soma seja 3. Então, não é 10 vezes 18. Eu acho que 18 é múltiplo de 12.
Deixa eu ver 12 vezes 15. Será que 12 vezes 15 dá 180? Deixa eu ver. 10 vezes 15, 150. Não é isso? 10 vezes 15, 150. 2 vezes 15, 30. Olha lá, ó, dá 180. Então, 12 vezes 15 dá 180. Um deles é negativo. Eu vou colocar aqui no menor. Agora eu vou testar. Essa soma dá 3? Sim. Então, os números que multiplicados são menos 12 e 15. Somados, menos 12 mais 15 dá 3. Ok? Bom, a gente achou os valores de N. Vocês concordam comigo? Vou apagar aqui para não fazer muita poluição, porque o quadro já está pequeno. Apaguei. Então, eu achei aqui os valores de N. N pode ser 12 ou N pode ser 15. Aliás, menos 12, né? Menos 12. Você acha que serve no meu problema? Existe um polígono cujo número de lados é menos 12? Não tem. Eu não tenho polígonos com número de lados negativos. Lembra que a gente falou? Polígonos têm a partir de 3 lados, né? Então, o que serve para mim aqui, ó, é o 15. O meu polígono tem 15 lados, eu descobri como que ele chama. Ele chama pentadecágono. Pentadecágono. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer que explique em algum ponto de novo? Quer que volta? Por favor, gente, pode falar, tá? É só falar que a gente explica de novo, não fica com dúvida, não. Só perguntar, né? Como se a gente estivesse na sala de aula normalmente. Tudo bem, então? Nenhuma dúvida? Vou dar mais um tempinho. Quem já terminou pode ir dando uma lida no 4. Vai dando uma lida, tirando os dados. Eu vou aguardar aqui só um minuto para a turma terminar de copiar aí, quem estiver copiando. Certinho? Se não puder apagar, avisa, tá? Então, página 36, o exercício 4. Um criador de gado bovino tem material para fazer 250 metros de cerca. Então, ele tem esse material. Ele pretende cercar uma área retangular com a finalidade de plantar pasto para alimentar o gado. O local escolhido tem um muro construído que será aproveitado como 2 lados da área a ser cercada. Observe o desenho. Então, muito bem. Tem aqui um muro, né? Aqui também é o muro. O muro não ficou muito retinho aqui, né? Então, esse é o muro.
E aí ele vai cercar, ele vai pôr cerca aqui, formando uma área retangular para o pasto. Altura y, largura x. Considerando na área cercada as dimensões x e y em metros, escreva a expressão dessa área em função de x. Então, ele quer a expressão da área na letra A em função de x. O que é isso? Vamos lá. A área, eu sei que é retangular. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura. Beleza. A minha base, x. A minha altura, y. Quase pronto. Eu tenho ali a minha área, ficou x vezes y. A área é todo o espaço aqui, né, gente? Isso que é a área. Todo o espaço aqui preenchido. X vezes y, era só multiplicar. Só que ele quer a área em função do x. E aqui, a minha área está em função de x e y. Como é que faz para tirar esse y daí? Porque ele quer em função só de x. O que eu posso fazer? Agora, eu vou utilizar essa informação aqui, ó. Tem 2 muros aqui que ele vai aproveitar. Então, essa quantidade de cerca aqui, ele vai pôr um pedaço assim e um pedaço assim. Então, aqui, né, essa cerca foi dividida em 2 lados. Significa que esse pedaço mais esse pedaço equivale ao metro linear da cerca, 250 metros. Ok? Ele vai pôr toda a cerca aqui. Então, vamos supor que ele coloca 100 metros aqui e 150 aqui. Né? 150 mais 100, 250. É isso que ele vai fazer. Ok? Bom, sabendo disso, o que eu posso fazer? Eu vou passar esse x para o lado de cá, isolando o y. Olha, y é igual a 250 menos x. O que eu faço agora? Substituo aqui. Quanto que vale o y? Y vale 250 menos x. Agora, eu posso multiplicar termo a termo. 250 vezes x, 250x. E x vezes x, né? Aqui tem um menos, x ao quadrado. Agora, eu tenho a área em função do x somente, que é o que ele queria. Alguma pergunta mais? Então, letra B. Determine a área para uma dimensão x igual a 100. Então, olha, determine a área, é isso que ele quer saber, para uma dimensão x igual a, primeiro pontinho, x igual a 100. Então, o primeiro pontinho, eu vou usar a fórmula da área, substituindo x por 100. Tá? Vou aguardar. Faz o primeiro pontinho, depois faz o segundo, que é 160.
Tudo bem? Então, vamos lá. A área é igual a 250x menos x ao quadrado. Então, agora eu vou substituir o x por 100. 100, tá vendo? 250 vezes 100 menos 100 ao quadrado. 250 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros, porque uma vez 250 é 250, você acrescenta aqui 2 zeros. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Então, pega o 100 e acrescenta mais 2 zeros. Então, 25.000 menos 10.000, 15.000 metros quadrados. Tudo ok? Podemos fazer o segundo pontinho? X igual a 160? Mesmo raciocínio. Só que agora você vai colocar 160 no lugar do x. Então, vou aguardar de novo um pouquinho. Fazer primeiro. Para não ficar com raciocínio lento, né? É importante vocês desenvolverem, né? Além de aprender a matéria, tem que aprender a ser rápido. Né? Por causa do Enem, você tem muito pouco tempo para fazer muitas questões. Então, agora a gente tem que desenvolver essas duas habilidades. Então, faz primeiro. E aí, alguém já chegou? Já fez as contas? Alguém quer comentar a resposta? Então, vamos lá de novo. A área é igual a 250x menos x ao quadrado. Então, a área é igual a 250 vezes 160 menos 160 ao quadrado. Multiplica aqui, vai dar 40.000. 40.000. 160 ao quadrado, você vai fazer 160 vezes 160. E eu não aconselho ficar fazendo na calculadora, porque precisa aprender, né? Aprender não, já sabe fazer conta, mas precisa fazer rápido, o mais rápido possível, por causa do Enem. E a calculadora, infelizmente, você não treina, então você fica lento. Né? E é isso que a gente não quer. Então, vai dar 14.400 metros quadrados. Alguma pergunta nessa letra B, gente? Alguma questão aí que vocês queiram comentar? Nenhum comentário? Bom, vamos lá. Não sei se vai dar tempo de fazer os 5, mas dá tempo de começar, pelo menos. Qualquer coisa a gente para no meio do caminho e próxima aula a gente continua ele. Então, vamos lá. A respeito de uma função quadrada f, sabe-se que f de 0 igual a 5, f de 2 igual a menos 1
E f de menos 1, f de menos 1 igual a 14. Qual é a lei de formação da função f? O que significa isso aqui? Então, vamos lembrar, quando eu expliquei sobre função, que a gente estava lá na sala de aula, lembra que eu falava que função, qualquer função, tanto a quadrática quanto a função afim. Função é uma situação, é uma relação onde uma grandeza depende da outra. Essas grandezas são chamadas de x e y. Lembra? A gente tinha um par x e y. Não é isso? Então, isso aqui, f de 5, aliás, f de 0 igual a 5, significa que quando o meu x é 0, o meu y é 5. Essa aqui significa que quando o meu x é 2, o meu y é menos 1. E aqui significa que quando o meu x é menos 1, meu y é 14. Então, é o par xy, que pode ser escrito assim. Sempre o primeiro é do x, sempre o segundo é do y. Por isso que chama par ordenado. Tem que respeitar a ordem. X primeiro, y depois. Senão vira uma confusão. Você nunca sabe quem que é quem, né? Então, eu posso representar o meu par de duas formas. Aqui dentro, sempre o de x. Ok? Então, o significado é esse aqui. Aí ele pede na letra A lei de formação. O que é a lei de formação? Quando eu escrevo a minha função. Quando a gente, no exercício anterior, quando você achou a área, o que a área ficou? 250x menos x ao quadrado. Essa era a lei de formação. Então, é isso que eu tenho que achar. Bom, lá no início do problema, no enunciado, ele fala a respeito de uma função quadrática. Aí eu passei também no comecinho, quando eu expliquei a matéria, que a função quadrática tem esse formato. É esse o formato da função quadrática. Então, para eu montar a minha lei de formação, o que eu tenho que descobrir? Quem é A, quem é B, quem é C. É isso que eu tenho que descobrir. Quem é A, quem é B e quem é C. Esses coeficientes eu tenho que descobrir. Ok? Bom, então, é um pouquinho trabalhoso o processo que eu vou montar agora. Mas não é muito difícil, não. Primeiramente, você vai escolher um par. Para começar, eu aconselho a escolher o par que tenha 0. Olha esse par aqui, que beleza. Então, eu vou escolher esse par, 0 e 5. Eu sei que 0 é o valor de x. Eu sei que y vale 5. Não é isso? 0 é o valor de x, 5 é o valor de y. Tá. Para que eu escolhi esse par? Para substituir aqui, ó. No lugar do y, eu vou pôr 5, porque, né, de acordo com o par, y vale 5. E no lugar do x, eu vou colocar 0. Aqui e aqui. Ok? Então, é só substituir. 5 aqui, 0 aqui e 0 aqui. O que vai acontecer? Vamos substituir. 5 no lugar do y igual a 0 no lugar do x. Mais b vezes 0 no lugar do x, mais c. O que acontece? 0 ao quadrado é 0. 0 vezes a, some. Multiplicou por 0, some. B vezes 0, multiplicou por 0, some. E o que restou? Restou que 5 é igual a C. Olha o que a gente achou. Achou que C, esse C aqui, é igual a 5. Agora, tá mais fácil. Só falta achar o valor de A e de B. Ok?
Por isso que eu falei, olha, escolhe primeiro o par que tem zero, que já vai facilitar muito a vida. Né? Você já, no par que tem zero, você já some aqui, quando o x vale zero, você já some com isso aqui. Quando o x vale zero. Então, você já acha direto o valor de si. Ok? Agora a gente vai escolher outro par. Agora tanto faz, né? Vamos pegar aqui o par 2 e menos 1. E vou substituir de novo. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. No lugar do y, olha quem que entra? Menos 1. Porque esse é o valor de x, esse é o valor de y. Esqueci do x aqui, né? Ax ao quadrado. Ok? Então, é só substituir. Posso esperar um pouquinho pra vocês substituírem aí? Já vai acabar. No meu caso aqui, já está mostrando que passou de 40 minutos. Então, deve acabar daqui a pouquinho. Então, fica de dever aí substituir esse par. Depois você substituir esse outro aqui, né? Que provavelmente não vai dar tempo. A gente vai corrigir na próxima aula, tá? Que já vai acabar logo logo. Para mim já passou de 40. Ok? Então, enquanto não acaba, vou fazendo. 1 no lugar do y, 2 no lugar do x. Tá vendo? Ficou menos 1 no lugar do y. No lugar do x ficou 2 elevado ao quadrado. Aqui também no lugar do x ficou 2. Ok? Menos 1 igual 2 ao quadrado, 4 vezes a, 4a. b vezes 2, 2b. Mais c. Só que eu já sei o valor de c, ó.